Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo semanal da Parashá. A Parashá dessa semana chama-se Shmini e está lá no livro de Vaikra, capítulo 9, 11, até o capítulo 11, 47. Muito bem, ao lermos este relato da Parashá dessa semana, nós vemos que após 8 dias desde a inauguração dos rituais, ou dos ritos, das cerimônias, para ungir Aarón e seus filhos como os Koanim, como os sacerdotes, eles então assumiram seus cargos. Eles foram chamados para esse ofício sagrado, foram consagrados por Moshe Rabbeinu e então passaram a oficiar na Mishkan, no tabernáculo, no santuário móvel de Israel, no deserto. Então toda a congregação estava em frente do altar, enquanto Aarón oferecia as korbanot por si mesmo e também por todo o povo de Israel. Depois então Aarón alçou as suas mãos, ou elevou as suas mãos em direção ao povo e o bendisse e o abençoou. Então, posteriormente, Moshe e Aarón entram na Mishkan, e o restante das ofertas que ainda haviam foram então consumidos por um fogo de natureza não explicada exatamente. Nós sabemos que era um fogo proveniente do Criador, chamado então fogo divino, né? E perante este fato, o povo então ajoelhou-se num ato de devoção ao Eterno, devoção ao Criador. Aquele mesmo Criador, aquele mesmo Deus que agora se revela então como o seu libertador da terra do Egito. Na sequência, dois dos filhos de Aarón, chamados Nadav e Avihu, eles tomam incensários e fogo de fora do altar, de fora do santuário, que nunca tinha sido então indicado para isso, e acenderam e trouxeram esse fogo até o santuário, apresentando então diante do Criador um fogo estranho. Foi então que apareceu uma grande chama que lhes produziu a morte. Os seus corpos então foram retirados na sequência por Mishael, Elzafan, filhos de Uziel, que era tio de Aarón, e foram levados para fora do acampamento. Este fato comoveu demais Aarón, mas Moshe explicou-lhe que os Koanim tinham a responsabilidade de salvaguardar o nível de santidade que Hashem tinha requerido deles. Ou seja, os sacerdotes deveriam entrar no átrio e no recinto sagrado, segundo certas leis, certas prescrições. Aarón, então, e os restantes de seus filhos, Eleazar e Itamar, foram instruídos por Moshe para que não entrassem, então, em aflição e que estivessem submissos à vontade do Eterno. O Criador, então, disse a Aarón que os Koanim não deveriam beber vinho, nem tipo algum de bebida forte, antes de entrar no tabernáculo, antes de oficiar o seu ofício sagrado, para então ali cumprir os seus deveres como sacerdotes diante de Hashem. O Eterno então ordenou a Moisés, a Moshe e a Aarón para que instruíssem o povo sobre o tipo de alimentação, os animais que podiam ser comidos, aqueles que eram proibidos, etc. Depois nós temos na sequência uma série de prescrições ainda nessa parashá, no final dela, sobre tumá, impureza, e certas leis relacionadas à purificação. Essa parashá então tem como foco
a questão da pureza como sendo a marca indelével exigida, requerida pelo Criador, por Hashem, a partir do seu povo. O Rabi Levi e outros, também Rabi Yohanan e Yonatan, ensinou que era uma tradição transmitida pelos homens da grande assembleia, que onde quer que as escrituras sagradas do povo judeu usem o termo "e foi" ou "e aconteceu que em hebraico é "vayehi", isto então seria uma indicação de que algum problema estava se aproximando. Por quê? Porque a expressão "vayehi" pode ser também lida ou entendida como "vayai" e mais a expressão "ri", ou seja, ai, tristeza. Assim, as primeiras palavras do livro de Vaikra, capítulo 9, verso 1, e sucedeu que, Vayehi, no 8º dia, prevê então que Nadav e Avihu morreriam naquele exato dia, naquele exato momento. A fonte disso é o Talmud Bavli, Megillah 10b. Rabi Eliezer interpretou as palavras: e lá eu me encontrarei com os filhos de Israel, no tabernáculo, e ele será santificado em minha presença. Em Shemot 29:43, como que um dia o Eterno no futuro se encontraria com os israelitas e seria então santificado entre eles. O Midrash registra que isto ocorreu exatamente no 8º dia da consagração da Mishkan, como então relatado lá em Vaikra capítulo 9, exatamente na paraxá de hoje. E como se lê especificamente no verso 24, quando todas as pessoas viram, gritaram e caíram sobre as suas faces. Midrash Bemidebar Rabbah 14:21. O Rabi Halbo ensinou que após ter ministrado nos 7 dias iniciais da consagração, Moshe imaginou que a posição de sumo sacerdote de Kohen Gadol seria sua. Porém, ao 8º dia, foi-lhe dito que, como indicado em Vaikra 9:1, que o ofício não ia lhe pertencer, mas sim a Aharon. A fonte disso também é o Midrash, Vaikra Rabbah 11, verso 6. Lendo em Vaikra que "e aconteceu que no 8º dia", o Midrash nos traz a informação, ele narra como foi que Moshe disse a Aharon o que é registrado em Vaikra 8:33. E Moshe disse a Aharon: "Tu não deves sair da porta da tenda da reunião por 7 dias. O Midrash interpreta que isso significa que Moshe ordenou que Aharon e seus filhos observassem leis de luto por 7 dias antes que as mesmas os afetassem. Moshe disse em Levítico, Vaikra 8:35, que eles deveriam guardar a ordem de Hashem, pois Deus observou o luto por 7 dias antes de trazer o dilúvio sobre a terra. Como se lê em Bereshit, capítulo 7, verso 10, e aconteceu que, depois de 7 dias, as águas do dilúvio, do Mabul, prevaleceram sobre a terra. Então, a partir daí, o Midrash deduz que Deus estava observando uma espécie de luto, pois conforme Bereshit 6:6 disse o seguinte: "E então pesou no coração do Eterno ter feito o homem na terra, e isso entristeceu-lhe o coração." Essa expressão "entristeceu-lhe o coração", Vaitatsev, é algo como o sofrimento de pesar, de ter perdido um ente querido, uma grande tristeza. Como, por exemplo, quando se diz em 2 Samuel 19:3,
O rei está triste, Neetzev, pelo seu filho. Depois Deus disse a Moisés, a Moshe, em Êxodo, Shemot 29:43, e ali virei aos filhos de Israel, no tabernáculo, e este será santificado por minha glória. Moshe administrou o serviço sagrado por 7 dias, temendo que Deus o ferisse. E foi por essa razão que ele disse que Aarão deveria observar leis de luto. Quando Aarão perguntou a Moshe a razão disso, Moshe respondeu nas palavras de Vaikra 8:35, assim me foi ordenado. Então, como foi citado em Vaikra 10:2, Deus feriu na verdade tanto a Nadav quanto a Aviú. E assim, em Vaikra 10:3, Moshe disse a Aarão o que ele finalmente entendeu. Isto é o que o Eterno tinha em mente quando me disse, através dos que estão próximos a mim, eu mostrarei a minha santidade e serei glorificado diante de todas as pessoas. Midrash Tanhumá, Shemini 10. O Rav Assi de Rosnaá deduziu das palavras, e aconteceu que no primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, em Shemot 40:17, que a Mishkan foi erguida, ou foi inaugurada no dia 1º de Nissan. Com referência a isso, um Taná ensinou que o primeiro dia de Nissan tomou 10 coroas da distinção em virtude dos 10 acontecimentos que ocorreram naquele dia. Tratado Shabbat 87b. Segundo essa passagem da Gemara, o dia 1º de Nissan foi o primeiro dia da criação, o primeiro dia das ofertas dos príncipes, lá em Bemidbar 7:10-17, o primeiro dia para as ofertas, ou melhor, para os sacerdotes trazerem as ofertas, Vaikra 9:1-21, o primeiro dia da oferta pública de uma korban, o primeiro dia da descida do fogo do céu, Vaikra 9:24, o primeiro dia em que os sacerdotes comeram da oferta sagrada, na área sagrada, o primeiro dia da habitação da Shekhinah no meio de Israel, conforme Shemot 25:8, o primeiro dia da Birkat Kohanim sobre Israel, a bênção sacerdotal, em Vaikra 9:22 e Bemidbar 6:22-27. Também o primeiro dia da proibição dos lugares altos, ou do culto oferecido nos lugares altos, em Vaikra 17:3-4. E também o primeiro dia dos meses do ano, Shemot 12:2. O Rabi Tamhum ensinou em nome do Rabi Yudan que as palavras porque hoje o Senhor vos aparecerá, em Vaikra 9:4, que isso indica a presença de Deus, a Shekhinah, que ela não veio habitar no tabernáculo em nenhum dos 7 dias de consagração. Nenhum desses 7 dias, então, pôde contar com a presença da glória divina. Quando Moshe estava ministrando no cargo de sumo sacerdote interinamente, sabe-se que por meio disso que a Shekhinah só apareceu então quando Aharon colocou as suas vestes sacerdotais, porque a ele cabia de forma efetiva aquele ofício. Midrash Vaikra Rabbah 11:6. Seguindo na leitura de Vaikra 9:23, que diz o seguinte: E Moshe e Aharon entraram na tenda da reunião. O Sifrá, que é um outro tipo de Midrash, pergunta por que Moshe e Aharon entraram juntos na tenda. A Sifrá então ensina que eles fizeram assim
a fim de que Moshe pudesse ensinar a Aharon a maneira correta de oferecer o incenso e então de oficiar. Ou seja, foi como uma aula introdutória sobre o sacerdócio para Aharon. Isso segundo a Sifra Shemini Mechilta de Miluim 99:51. De acordo com a Sifra, então Nadav e Avihu levaram a sua oferta em Vaikra 10:1 com alegria, pois quando viram o fogo novo vindo de Deus, eles correram para acrescentar um ato de amor a um outro ato de vida. O Midrash observou então que as escrituras registram a morte de Nadav e Avihu em diversos lugares. Por exemplo, Levítico 10:2, 16:1, Números 3:4, 26:61 e também 1 Crônicas 24:2. Isto ensina que Deus entristeceu-se por causa de Nadav e Avihu, pois eram queridos por ele. E assim, Vaikra, Levítico 10:3, cita Deus dizendo: através dos que estão perto de mim, hei de ser santificado. De acordo com o mesmo Midrash Rabbah. Um fogo estranho não era nem da oferta contínua da noite, nem da oferta contínua da manhã, mas era fogo secular, fogo comum. Da mesma forma, o Rabi Akiva ensinou que o fogo que eles trouxeram era do tipo usado em um fogão duplo, segundo a leitura de Vaikra 10:1. Então, isso demonstra que eles realmente ofereceram fogo profano diante do Eterno. E é curioso observar esses vários comentários e analisar em conjunto com o conceito judaico de Avodah Zarah, como nós falávamos em outro vídeo, que o que aconteceu naquela situação foi exatamente uma oferta não prescrita em conformidade com a Torá, o que então ocasionou a morte desses dois filhos de Aharon, o que causou, na verdade, uma grande tristeza para seu pai, uma grande perda para Israel, logo no início do serviço sacerdotal. Mas isso também, além de elucidar o que é realmente um culto estranho, o que é, digamos, num amplo espectro, o que é, digamos, servir ao Eterno de uma forma ególatra, de uma forma que você prescreve, não conforme o Eterno prescreveu, isso explica muita coisa. E isso serve ainda como lição para nós nos dias de hoje, para que jamais, em tempo algum, nós tenhamos, digamos, tomemos nas mãos a forma de culto, a forma de serviço e queiramos então fazer tudo em conformidade com aquilo que nós pensamos ser o correto. Porque às vezes aquilo que pensamos ser o correto, apesar de ser sincero, apesar de ser de um coração reto, não é aquilo que o Eterno deseja. Portanto, fatalmente estaremos incorrendo em Avodah Zarah. Então, há várias situações em que poderemos descrever Avodah Zarah nessa passagem. Começou errado, segundo alguns comentaristas, inclusive, nós temos a ideia de que eles teriam entrado no santuário, na Mishkan, sem do vestuário, sem uma peça do vestuário sacerdotal. Eles foram trazidos para fora em suas túnicas. Então, isso também demonstra que da parte deles houve mais uma transgressão. Ou seja, eles estavam servindo ao Eterno fora das prescrições legais. O sacerdote deveria entrar, então, na Mishkan, devidamente paramentado, devidamente equipado, e eles entraram apenas com uma túnica, entraram com um incensário, com um fogo estranho, e, portanto, estavam servindo, sim, ao Eterno, pensando, digamos, em alegria, né?
exacerbada, estarem fazendo algo, digamos, que Deus se agradaria, quando na verdade o desfecho da história todos nós sabemos, e é um exemplo clássico e claro para todos nós ainda no dia de hoje. E depois dessa tragédia familiar e pessoal de Aharon, nossa pergunta poderia ser: qual foi a reação dele diante dos fatos? E a própria paraxá dessa semana que nos responde, Vaikra, capítulo 10, verso 3, simplesmente diz o seguinte: e Aharon silenciou. Alguns versos depois, nós vemos que Hashem revelou-se para Aharon e ensinou para ele uma lei de conduta dos Kohanim, dos sacerdotes, segundo a qual eles não poderiam então entrar no ambiente sagrado para realizar os serviços sagrados em certas condições. Ficam então algumas perguntas sobre esse evento trágico. Se a grande maioria das mitzvot foram ensinadas através de Moshe, por que então justamente agora Hashem escolheu ensinar exatamente estas através de Aharon? Além disso, será que este era ou seria o melhor momento para que o Eterno ensinasse algo ao sacerdote? Quando então ele estava provavelmente muito arrasado, muito abatido pela morte trágica dos seus filhos? E finalmente, qual é a relação entre o ensinamento da mitzvah com o silêncio de Aharon? A Torá em várias ocasiões nos ensina a importância da alegria em todos os momentos da vida, mesmo quando nós passamos por momentos difíceis ou de grande dificuldade. Por exemplo, Yaakov foi um dos grandes profetas do povo judeu, e por diversas vezes a Torá descreve Deus falando com ele, ou descreve revelando-se a ele. Porém, durante 22 anos em que o seu filho Yosef estava no Egito, Yaakov não sabia o que havia acontecido com seu filho. Deus então simplesmente não revelou absolutamente nada para ele. Por quê? Porque a presença de Deus só repousa sobre aqueles que estão felizes, que estão alegres. Como Yaakov passou esses 22 anos imerso em profundo amargor e sofrimento, tristeza, Deus não se revelou a ele durante todo esse período. Mas se esse conceito da presença de Deus não repousar sobre quem está imerso em tristeza, se ele está correto, como pode ser então que Deus falou diretamente a Aharon logo depois do falecimento dos seus 2 filhos? Um conceito difícil para o ser humano entender de forma racional é que esta vida é apenas algo passageiro, e que a vida verdadeira, a vida real, autêntica, vem depois da separação do nosso corpo e alma. Mas Deus nos deu um modelo onde podemos enxergar esse conceito. Se observarmos então a gestação de um bebê, é óbvio que ele não foi criado para viver apenas dentro do ventre, pois se assim fosse, se este fosse então o propósito, para que serviriam os seus órgãos e seus membros? Por exemplo, para que servem seus olhos se ele nada pode ver? Para que serve então a sua boca se ele não fala e nem pode alimentar-se por ela? Qual seria a utilidade do seu nariz se não consegue sentir cheiro algum? Sabemos que a gestação é apenas um preparo, um processo preparatório para a vida fora do útero.
Todos os órgãos estão em formação, todos os membros estão sendo formados para serem muito obviamente utilizados no momento que o bebê então sair do ventre materno. O mesmo ocorre com nossas vidas. Para que Deus colocou então dentro de nós uma alma? Para que nos concedeu isso? O que ela nos acrescenta à vida material? Isto é uma prova de que esta vida é apenas uma preparação para a vida verdadeira. O nosso eu espiritual não acrescenta, não agrega nada ao nosso eu material. É sinal que está aguardando para que possa se manifestar devidamente e livremente. É uma preparação então para a vida verdadeira e infinita. É por isso que não comemoramos, por exemplo, a data de nascimento dos grandes tzadikim, dos grandes justos. Não é prática também do judaísmo histórico, ou mesmo da Torá, celebrar o nascimento, pois o nascimento é o início de uma vida temporária, de uma experiência material. Somos seres espirituais tendo uma experiência material, ou seja, é algo absolutamente passageiro. O costume judaico é observar o Yortzeit, que seria a data do falecimento, pois o falecimento seria então o início da vida real, da vida autêntica, o término da vida temporária, enquanto o falecimento seria o término da vida temporária, enquanto ao mesmo tempo é o início da real e mais autêntica existência. Mas passar pelo teste de perder parentes não é um teste fácil. É necessário uma preparação e uma claridade de mente muito grande. Explica Urashi, comentarista da Torá, que o silêncio de Aharon foi uma demonstração de grandeza. E por esse ato ele mereceu então uma recompensa. Em seu nome foi ensinada uma importante lei para todas as gerações do povo de Israel. E porque Deus escolheu ensinar esta lei justamente naquele momento mais difícil da vida de Aharon. Qual foi a razão? Para nos mostrar que o silêncio de Aharon não foi pelo choque da perda, e sim por ter recebido o decreto de Deus com amor. Não foi um silêncio de tristeza, foi um silêncio de abnegação, de aceitação da vontade de Deus, sem questionamentos. Arão foi recompensado por ter chegado nesse nível muito elevado, por ter passado nesse difícil teste. Seu silêncio mostrou então o seu verdadeiro potencial. Seu silêncio demonstrou que ele foi verdadeiramente o membro mais apropriado de toda Israel para receber o ofício sagrado do sacerdócio, pois sacerdócio inclui submissão à vontade divina. O silêncio de Aharon foi a prova final da sua abnegação e da sua submissão àquilo que já havia sido decretado pelo Criador. Para nós parece um nível sobre-humano conseguir chegar a esta tranquilidade, essa paz interior em momentos de tamanho sofrimento. Como Aharon conseguiu chegar nesse nível? Qual é o mistério? Através de uma reflexão profunda sobre o propósito da vida, sobre o objetivo da vida neste mundo, ele conseguiu chegar ao reconhecimento pleno da imortalidade inerente ao ser humano pelo fato de contar com a centelha da divina presença. Por isso ele entendia que não há motivos para a tristeza,
quando alguém parte desse mundo. Então, se a sua tristeza não tinha a ver com a perda, mas sim com a sua submissão, se o seu silêncio, na verdade, não demonstrava tristeza pela perda, mas sim abnegação, naturalmente, então, o Eterno pôde revelar-se a ele e mostrar a sua vontade e mostrar as suas leis. Esse conceito também aparece em outro verso da Torá, que fala sobre luto. Diz o seguinte: vós sois filhos de Hashem, teu Deus, vosso Deus, não causem, não façam cortes em si mesmos, e não arranquem o cabelo não arranquem o cabelo por um morto. Devarim 14:1. A Torá proíbe atos de desespero quando passamos por uma situação de perda de um ente querido. Mas por que o verso começa com as palavras vós sois filhos de Hashem? Pois a forma de conseguirmos consolo e tranquilidade é refletir que somos filhos do Eterno e que Ele nos ama mais do que um pai ama o seu filho. Da mesma forma que um pai sempre busca o bem do seu filho, não devemos nos desesperar pela perda de um ente querido ao ponto de causar ferimentos em nós mesmos, pois tudo o que Ele nos faz é para o nosso bem. E mesmo se não entendermos, mesmo se nós não entendermos esses atos, somos como filhos pequenos, que não entendem os atos de seus pais, mas confiam neles, devem confiar neles. Devemos confiar então em Deus, pois Ele nos criou apenas por amor e apenas para que nós fôssemos vasos, ou para que nós fôssemos receptores desse amor, de toda a bondade que Ele pretende demonstrar. Deus nos garantiu que nossa alma, no momento em que sai deste mundo, volta para Ele. Por isso não há sentido em se desesperar. Mesmo quando, Deus nos livre, pessoas partem desse mundo ainda jovens. Há alguém de bondade infinita supervisionando tudo o que acontece. Alguém que nos ama mais do que amamos a nós mesmos. Alguém que sabe, alguém que vê aquilo que nós não sabemos e aquilo que nós não vemos. O verso da Torá proíbe o desespero, mas não proíbe o choro por uma perda. Por quê? Porque o choro é uma reação natural que ocorre com a separação temporária entre pessoas que se amam. Quando o filho está no aeroporto, pronto para embarcar para uma viagem longa de estudos, a mãe chora sem parar. Por mais que ela saiba que será bom para o seu filho, que todo o futuro dele será melhor justamente por esta partida, ou por essa viagem, mesmo assim a dor da separação é muito grande. Segundo o Rambam, Nachmanides, aquele que tem emuná verdadeira, sabe que a morte é apenas uma passagem para um mundo melhor. O choro é causado apenas pela separação temporária. Pedimos todos os dias para que Deus não nos mande testes, mas devemos estar sempre prontos, preparados, colocando no coração que tudo o que Ele faz é para o nosso bem, mesmo quando, pela nossa limitação de seres finitos que somos, nós não consigamos de repente entender, ou enxergar, ou ver logo ali, logo adiante. Mas Ele, como nosso Pai, por isso o chamamos de Pai, porque outra razão chamaríamos o Eterno de Pai. Devemos confiar nele, devemos entender que nossas vidas estão em suas mãos, nossa existência está em suas mãos, e que Ele, como um Pai amoroso, pretende nos tornar cada vez mais e mais receptáculos do bem, receptáculos do seu amor.
Quando uma pessoa nasce, quando o bebê nasce, ele chora. E todos à sua volta estão rindo, estão sorrindo, estão alegres. Devemos nós fazer o possível para que quando em nossa partida, o mundo também possa se alegrar. Não apenas chorar pela separação, mas se alegrar, porque tem a certeza que foi uma vida vivida à luz da Tzedakah, à luz da Tefilá e à luz da Teshuvá. Uma vida empregada no esforço de trazer o conhecimento do o conhecimento do Criador a todas as criaturas. Uma vida permeada por boas obras, uma vida permeada por contato e estudo e conhecimento do Eterno, e uma vida permeada por atos nobres de teshuvá, de reparação, de restauração do erro. Que essa seja a nossa vontade, o nosso desejo sempre. Imitarmos o nosso Criador, como é parte da tradição da Torá, imitar o Criador em todos os seus atos de misericórdia. Que seja assim, hoje e sempre. Shabbat Shalom para todos e até a próxima, meus amigos.